Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Receba a palavra do Senhor em seu coração, com fé e com esperança. Nossa mensagem de hoje está lá no Evangelho, segundo João, capítulo 6, versos 1 a 14. Escrito está: Depois destas coisas atravessou Deus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber a cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Daniel, Deus de Ismael, Deus de todo aquele que confessa seus pecados, crê em Jesus Cristo e o recebe como Senhor e Salvador. Fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, esse é um texto por demais conhecido, que é o texto da multiplicação dos pães, aonde muitas vezes 2 colunas são muito próprias para se aplicar nesse texto, que é a coluna da provisão de Deus alcançar toda aquela multidão que estava faminta, e também a coluna da providência de Deus tirar daquilo que aparentemente era impossível e conseguir alimentar. Eu estava essa semana e Deus falou ao meu coração. Eu queria falar sobre algo novo dentro desse texto. O que, pastor? Eu queria falar do amor de algumas pessoas que elevou a prover milhares de outras pessoas. Eu me emocionei quando eu estava fazendo um devocional junto com a minha esposa e o Espírito Santo me falou sobre isso. Amados, tudo começa no amor de uma mãe desconhecida e sem nome, porque não é mencionada. Quando aquele rapaz estava com aqueles peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, antes dele estar nesta reunião, com certeza sua mamãe levantou cedo para fazer os seus pães, para fazer os peixinhos, e disse: Olha, meu filho, a caminhada talvez seja longa, você vai demorar, leva aí esses peixinhos, leva esses pães para o consumo dele, ela pensava, para o consumo do filho. Que amor mais bonito esse de mãe, Que nos alimenta, que nos enche, amados? Que nos cuida da gente, E ele deve ter saído cedo com os pãezinhos que a mãe fez com aquele amor, maravilhoso. E com os peixinhos. Era uma multidão, como está no verso 2, Porque tinham visto os sinais que ele fazia. Era tempo de Páscoa. O povo estava com fome. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar
de comer. Essa é a situação que se configurou. O povo precisava comer porque estava o dia todo caminhando com Jesus. E Jesus fez uma pergunta proposital, buscando naquelas pessoas qual era a solução que eles tinham para dar. E foi oferecida até uma alternativa. Respondeu-lhe Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber a cada um o seu pedaço. O verso 6 já havia dito de que Jesus já sabia, porque o verso 6 diz que ele dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E já havia dito para Jesus, aonde compraremos tantos pães, Senhor? Só quero alimentar mesmo essa multidão, Senhor. O amor de Jesus é imensurável, né, amados? Eles já tinham recebido a melhor parte, que era o alimento espiritual. Tinham recebido a palavra, mas eles estavam com fome. E repentinamente surge um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, e informou a Jesus. Nós temos que ter amor um pelos outros. André deve ter não somente sentido amor, mas ficou compungido pela atitude de Jesus e estava observando uma solução ao redor. Não estava em busca, não, porque a solução, o amor é dado por Deus, a fonte é Deus, amado. Nós não nascemos com amor, não. O amor vem de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. E André, então, traz uma notícia para Jesus, dizendo, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Quando nós temos amor pela iniciativa, se chegar um momento que este amor não resolve, nós teremos alguém que com o amor vai dar a solução, como vamos ver daqui a pouco. Que é isso? Ele tinha encontrado os pães nas mãos, os peixes, mas Senhor, só tem isso. Mas teve amor no seu coração. Ele se interessou, ele ouviu o garoto. Aqueles peixinhos que a mãe fez de madrugada, lembra dele? E apresentou para Jesus. E Jesus apenas disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus não somente nos ama, quer nos alimentar, mas quer também nos dar conforto. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Tão gostoso é sentado numa relva, aquela multidão. Alguns teólogos chegam a dizer, se for contar das mulheres e crianças, ultrapassaria 20.000 pessoas. 5.000 já era um número astronômico. Imagina, contando-se que o texto fala sobre isso, né? De homens, de quase 5.000, não menciona as mulheres e as crianças. 20.000 pessoas. Que coisa bonita quando Jesus dá uma ordem. Coisa bonita quando Jesus exterioriza o seu amor. Não tinha esse nada, mas agora tem, de uma forma um pouco incrédula por André, mas agora tem 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando a carinha de André quando Jesus diz assim, manda sentar todo mundo na relva. Ele deve ter pensado, sentar para quê? Isso aí não dá mal para 2 pessoas. Manda sentar as pessoas na relva. É lindo demais essa oferta de amor de Jesus. Ele nos amou primeiro e entregou-se por nós. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Os atos do amor de Deus são tão fáceis em tudo aquilo que Jesus faz.
Eu gosto da palavra do texto quando diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queria. E quando já estavam fartos, tudo que chegar à tua mesa, por amor de Deus, pela sua vida, pela sua família, agradeça a Deus, amados. Agradeça a Deus, amados. Não importa que é pouco ou que é muito, amados. Não importa se é pouco, coisa diferente que você gostaria de comer. Já chegou o pão na sua mesa. Já chegou o amor de Deus em Jesus Cristo na sua mesa. Lá era apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas quando Jesus os apresenta ao Senhor, diz: mandei servi-los. Aleluias! Quase 20.000 pessoas, totalizando, além dos homens, mulheres e crianças. E começaram então a cortar e a distribuir. O amor de Deus é imensurável, amados. Ele não tem limites, além de ser incompreendido, porque tantos foram aqueles que não mereciam, talvez até incrédulos, e estavam agora comendo do pão que Jesus agora estava multiplicando para as suas vidas. É maravilhoso demais. O amor de Deus é para você que não tem, que não pode, que está triste, que não tem solução, que ninguém te ama, ninguém te gosta, está abandonado, está largado. O amor de Deus chega à sua vida porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A próprio Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a provisão, Ele é a providência, Ele faz com que coisas cheguem à nossa vida na medida das nossas necessidades e essas coisas sobejam. Oh, Jesus! E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Às vezes achamos que aquilo que temos é pouco, e Jesus multiplica de um tal jeito que ainda sobra 12 cestos. Que amor maravilhoso é este, que faz as coisas pequenas se tornarem fartas e sobejarem em nossas vidas. O amor dos atos de Jesus não podem ser desperdiçados, né, amados? É isto, tem que ser compartilhados, recebidos e compartilhados. Foi o tema da nossa mensagem de hoje. E por fim, vendo, pois, o homem o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia ao mundo. Tem provisão? Tem. Tem providência? Tem. Mas tem amor. E este amor não se consegue sair do coração. Aquelas pessoas teriam novamente fome, sabe? Necessidade de comer novamente. Mas o amor que nós temos de Deus, Ele é suficiente, Ele é eficiente, Ele nos sacia, Ele nos enche, amados. Aleluia. O amor de Deus é a plenitude das nossas necessidades. É por isso que Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça e tenha vida eterna. O que faz abrir o nosso coração é o amor de Deus em Cristo. E nós dissemos para Ele: Senhor, eu te quero como meu Senhor e como meu Salvador. E começaram a dar glórias a Deus, adorando ao Senhor. Pode dar glórias a Deus agora, porque se está faltando, Deus vai fazer chegar à tua casa. Apenas creia. Se alguma coisa faça complementar, vai sobejar. E eu queria fechar e voltar para aquela mãe, quando aquele garotinho, porque sobejou, sobrou, ele levou de volta para casa ainda um pouco de peixe e de pão. E chegando em casa, a mãe o recebeu e deve ter dito para ele: meu filho, o peixinho e o pãozinho que eu fiz para você não estava bom? Por que você voltou com os pãezinhos e os peixinhos? Não, mãe. Deus me usou para a multidão. E esses pães aqui, e esses peixes foram tocados por Jesus. Todos comeram, e eu ainda trouxe para a senhora comer também. Receba o amor de Deus e compartilhe do amor de Deus que você receber em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, obrigado pelo teu amor na cruz do Calvário, da pessoa do teu Filho.
Oh, Deus, que a gente possa compartilhar este amor, que a gente possa dividir e crer no poder do teu amor sobre as nossas vidas. Tudo começou naquela mãe e ela recebeu a dádiva. Eu tenho certeza, o texto não fala, Deus, o texto não fala. É o Espírito que fala no meu coração que aquele garoto levou peixinhos e pães para a mãe. Que seja assim as nossas vidas e que nossos corações sobejem do amor em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome dele, hoje e sempre. Amém.